Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidá-los nessa noite a abrir as vossas Bíblias. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Em Gênesis capítulo 12. Você que está nos visitando pela primeira vez ou cultuando a Deus através das nossas redes sociais, seja muito bem-vindo e bem-vindos. Que Deus abençoe vocês de uma forma rica. Hoje, pela manhã, nós já tivemos o nosso primeiro culto, onde o nosso pastor sênior, o pastor Joel Estevanato, ministrou uma palavra de Deus aos nossos corações. Tivemos um culto maravilhoso, uma cantata que celebrou ao nome do nosso Deus. E agora estamos no nosso segundo culto e é um prazer tê-lo conosco e tê-los conosco. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhes mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Espírito Santo, o Senhor é dono deste lugar e é o Senhor que nos conduz e é o Senhor que usa-nos. E mais uma vez, Senhor, como o Senhor fizeste hoje pela manhã, através do teu servo, eis-me aqui nesta noite, para que da mesma forma possa ser porta-voz daquilo que está no teu coração. Durante a semana o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu agora quero compartilhar com a tua igreja. Espírito Santo, faz aquilo que eu como homem jamais poderei fazer, que é convencê-los e levá-los a um encontro impactante de uma vida mais comprometida e reta contigo. Então atua entre nós, dirige tudo aquilo, o teu querer, o teu efetuar na noite de hoje. Vem sobre esse lugar. Que a nossa mente esteja voltada ao teu trono e que o nosso coração esteja cheio de expectativas para tudo aquilo que o Senhor quer tratar e falar conosco nessa noite. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, dá um sorriso lindo para a pessoa que está do seu lado. Aí você sente, da mesma forma, sente-se na sua casa. Fique à vontade na casa do Pai. Já há algumas semanas nós estamos sendo ministrados de entendermos que nós não estamos à deriva. Nós temos uma direção porque passamos pela porta que é Jesus e estamos no caminho. E esse caminho é bom e iluminado. Nós aprendemos que nesse caminho nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus, isto é, cuidando da nossa vida espiritual. E quando nós cuidamos da nossa vida espiritual e temos a direção de Deus e a orientação dele, nós vamos desenvolver no decorrer da nossa caminhada um estilo de vida padronizado pelo nosso Deus. E é sobre isso que nós estaremos tratando nessa semana, e já ouvimos hoje pela manhã. A semana temática do nosso Apacentai é um estilo de vida apoiado nas promessas. Nós construímos a nossa vida apoiada na direção de Deus e nas promessas de Deus. Eu gosto muito quando nós usamos a frase que Moisés, no Pentateuco, continuamente escrevia através dos patriarcas, da experiência de vida deles, quando aqueles que posterior aos patriarcas faziam menção de Deus. Eles diziam Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quando se diz esta verdade, essas palavras aplicadas na vida de Abraão, Isaque e Jacó, estamos dizendo que Deus é um Deus de alianças, estamos dizendo que Deus é um Deus de altares, e falamos sobre o altar na semana passada, mas também estamos falando que Deus é um Deus de promessas. Este homem que eu acabo de ler esse texto e que vai viver uma jornada extraordinária, esse homem vê os feitos de Deus na vida dele. Abrão, ele com 75 anos, vai começar uma jornada, e essa jornada vai fazer com que Abrão
seja alvo do amor de Deus, e o amor de Deus vai liberar a promessa sobre a vida dele em vários aspectos, no aspecto territorial ou geográfico, no aspecto familiar, no aspecto até espiritual de abençoar as nações da terra. Ele é alvo do amor de Deus e as promessas. E Abraão, durante toda a sua vida, dos 75 até os 100 anos, quando Isaac nasce, são 25 anos, quando Isaac já adulto é chamado para ser oferecido lá em Moriá, ele já tem 25 anos, então são 125 anos e mais algumas décadas. Abraão vai estar vivendo debaixo do quê? De um estilo de vida pautado pela promessa de Deus. A promessa de Deus nos dá oxigênio para viver. A promessa de Deus é a motivação maior. A promessa de Deus pautada no seu amor sobre a nossa vida, ela vai criar em nós uma motivação para vivermos continuamente. E é isso que Abraão até então, ele está fazendo, ele está motivado. Eu gosto muito da palavra etimológica, entusiasmo. Entusiasmo, quando você vai ver a etimologia dessa palavra, ela está relacionada com algo dentro de você que vai criar uma motivação para que você possa viver com entusiasmo. Então, entusiasmo vem do grego entheos, isto é, dentro de você, mas por Deus. Alguns aplicam a qualquer Deus, mas nós que somos cristãos, nós sabemos que existe somente um Deus, e Ele é o único Deus, e é o verdadeiro Deus, e é Ele que está dentro de nós. E por Ele estar dentro da gente, Ele vai criar o quê? Uma motivação, e essa motivação é causada pela palavra. Jeremias disse que a palavra de Deus é como fogo que ateia dentro de nós, como arde, como queima dentro de nós. Esta palavra liberada, seja de uma forma escrita, ou seja de uma forma que o Espírito Santo venha falar conosco, de uma forma rema, ela vai atear um fogo, nós teremos um entusiasmo e vamos estar motivados, por causa da promessa, da palavra. Abraão, até então, ele vai começar a viver uma jornada de algumas décadas com Deus, vivendo e sendo pautado pela direção dele. Ele é desafiado a sair de um lugar totalmente imoral e depressivo, com extrema idolatria, porque Ur dos Caldeus é a remanescente das pessoas que estavam em Babel. E Babel, você sabe que está na terra de Sinear, dentro da Mesopotâmia, que vai se tornar a Babilônia. Havia o politeísmo e uma prática politeísta de uma forma agressiva naqueles dias. E o único e verdadeiro Deus, de uma forma monoteísta, tirando ele do politeísmo, vai trazer uma palavra no seu coração para levá-lo a viver o seu melhor. E Abraão, ele vai começar agora com uma postura para viver aquilo que Deus tinha projetado na vida dele. Deus tem projetado coisas na nossa vida. Deus tem projetado coisas na sua vida. Deus tem projetado coisas em todas as áreas da sua vida. E nós somos desafiados a isso, a ouvir a voz de Deus e nos alinharmos para que nós possamos viver o mover de Deus. E eu quero destacar algumas coisas importantes que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com você nessa noite, você que aqui está e você que está na sua casa ou em qualquer outro lugar. Primeiro, o estilo de vida de Abraão era apoiado nas promessas de Deus, através de uma fé praticada em confiança e obediência. O estilo de vida que ele desenvolve é através de quê? Apoiada nas promessas, mas através de uma fé praticada, não de teoria, porque fé não é teoria, ela é obra. Através de uma fé praticada em confiança e obediência. Ele vai começar essa jornada em fé, até porque Deus já se revela falando a ele, como aprendemos hoje pela manhã, já dando o mandamento para a sua vida, para que ele saísse daquela região onde ele estava. Gênesis capítulo 12, versículo 4, mostra a fé dele
não de um aspecto teórico, mas praticada, ou podemos falar de uma fé prática, com confiança, porque alguns domingos atrás nós aprendemos que fé é uma coisa, confiança é outra, com confiança e obediência. Então o que ele faz? Ele ouve o chamado de Deus, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o versículo 4 diz que esta fé é prática porque partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão sai sem questionar. E sai sem saber a direção. Porque ele tem fé, ele acredita. E ele tem confiança naquele que está falando com ele. E ele vai agora obedecer sem saber para onde. O escritor aos irmãos hebreus, aos Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele vai escrever que Abraão, quando chamado, obedeceu. O que ele fez? Obedeceu. A fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, partiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Então era baseado numa promessa de Deus sobre a sua vida, mas esta promessa era regida na vida de Abraão através da fé praticada em confiança e obediência. A segunda realidade que eu aprendo nesse texto é que Abraão não permitiu que a sua realidade e a de Sara enfraquecesse a sua fé, comprometendo as promessas. Esse é o grande problema para acreditarmos numa promessa. Pare e pense, você conhece a história de Abraão até então? Posteriormente Deus vai transformar ou mudar o seu nome para Abraão. A realidade dele não condizia com a promessa, parecia que a promessa tinha sido dirigida para uma pessoa errada, o CEP estava errado, o destino estava errado. Abraão não estava dentro de uma realidade que pudesse condizer exatamente com aquilo que era prometido sobre a sua vida. Ele tinha 75 anos, ele já estava com uma idade avançada. A sua esposa era estéril, não podia gerar filhos. E diante disso, diante de tudo isso, ele ouve uma promessa de Deus dizendo que ele iria fazer dele uma grande nação. Abraão não permitiu que a realidade de Sara, nem a sua realidade, enfraquecesse a sua fé, comprometendo a promessa. Romanos capítulo 4, versículo 19, Paulo, quando escreve à igreja em Roma, ele vai dizer que Abraão, sem se enfraquecer na fé, diga comigo, sem enfraquecer na fé. Olha para o irmão bonito que está do seu lado, ou a irmã, e diga: você não pode enfraquecer na fé. Agora preste atenção, olha aqui nos meus olhos. Abraão era cônscio da sua realidade. Abraão sabia que a sua realidade era aquela: seu corpo amortecido e a esterilidade de Sara. Ele não nega isso, está diante dos olhos dele, mas ele não permite que essa realidade o enfraqueça, porque o texto diz que ele levou em conta. Eu já vi gente pregando que Abraão não levou em conta. Não, Abraão levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Ele era um cara inteligente, sabia da sua realidade, tendo quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Mas Paulo diz, já começando, que ele não se enfraquece na fé, mesmo sabendo da sua realidade. Terceiro ponto que eu aprendo desse texto é que o estilo de vida de Abraão era apoiado nas promessas, porque Abraão sabia quem havia prometido. Quem havia prometido. O estilo de vida que Abraão vai estar desfrutando e vivendo era apoiado sim nas promessas, porque ele sabia quem havia prometido. Ele não estava confuso pensando que voz de Deus é essa no meio de um politeísmo
tantos deuses, Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra de Sinear, que vai se transformar na Babilônia, a grande, Apocalipse fala que ela é a grande mãe de toda idolatria e de toda feitiçaria, de bruxaria. Abraão, ele quando ouve uma voz dentro de um único Deus falando ao seu coração, Deus começa a se revelar a Abraão e vai trabalhar na vida de Abraão, e Abraão sabe quem está falando ao coração dele. Por isso ele não olha para a sua realidade. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 diz que Abraão não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era, diga comigo, poderoso, para cumprir o que havia prometido. Poxa, o autor o Paulo, escrevendo na igreja de Roma, está dizendo que ele estava plenamente convicto, convencido, entusiasmado, motivado, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Na visão de Abraão, quem era Deus? Poderoso. Depois, o escritor de Hebreus, no versículo 11 do capítulo 11, vai dizer que também pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois tanto o casal não considerou, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Ora, na visão de Abraão, segundo o apóstolo Paulo e segundo o escritor aos Hebreus, na visão deles, dizendo em relação a Abraão, ele está dizendo que para Abraão Deus era o Todo-Poderoso e fiel. Qual era a visão de Abraão para Deus? O Todo-Poderoso e fiel. Por isso ele vai viver uma jornada extraordinária, ele vai andar pela terra da peregrinação, ele vai ver os feitos de Deus, ele está debaixo da promessa, ele sabe que Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de alianças, e aliança porque fez alianças com ele. E Abraão devota isso num ato de adoração, construindo uma vida espiritual, porque não estava à deriva, levantando altares, porque sabia que Deus era Deus de altares. Eu quero aplicar esse texto sobre as nossas vidas nessa noite. Primeiro, eu e você precisamos possuir um estilo de vida apoiado nas promessas através de uma fé praticada em confiança e obediência, assim como Abraão fez. Você quer viver o milagre de Deus? Através de um chamado que Deus lhe alcança, tirando você da deriva, porque você se torna igreja, e igreja é eclésia, e eclésia é chamado para fora. Deus agora está tirando você de um sistema, e Deus está te colocando no caminho, não é um caminho, Deus está te colocando no caminho, e nesse caminho você vai desenvolver um estilo de vida. E como você desenvolve esse estilo de vida? Você desenvolve como Abraão desenvolveu, praticada com confiança e obediência, para viver a promessa de Deus na sua vida, aquilo que Ele prometeu. Abraão recebeu uma promessa geográfica, Abraão recebeu uma promessa familiar, Abraão recebeu uma promessa que seria uma promessa espiritual, porque através da descendência de Abraão viria o Messias. Irmão, aplicando na nossa vida, nós temos sido também alvo das promessas de Deus. Deus tem prometido coisas sobre nossa vida, Deus tem liberado a sua palavra, Ele tem uma promessa coletiva que se aplica a você e a mim. Ele tem uma promessa coletiva que se aplica à igreja. Quantas são as promessas de Deus para a igreja? Quantas são as promessas de Deus para o seu povo? Quantas são as promessas de Deus de uma forma coletiva para o corpo de Cristo? São muitas. Há uma canção que alguém compôs, eu acho que ela deve estar na harpa ou no cantor cristão, que diz: quantas são as promessas? Diga de uma vez. São tantas promessas de Deus. Agora, Valdete, não há só a promessa coletiva. Diga comigo, não há só promessa coletiva. Há promessas peculiares e singular.
Há promessas singulares, há promessas pessoais que Deus fez para você, que Deus fez para a sua casa, que Deus fez para a sua família, que Deus alcançou a sua vida e liberou uma palavra sobre a sua vida, liberou uma palavra para você. Deus se revela através da sua palavra, trazendo uma promessa coletiva, mas Ele é o Deus também que fala ao teu coração, ou usa alguém para liberar uma palavra de promessa sobre você. Agora, para você alcançar a promessa, tem que ser como Abrão. Tem que ser uma fé praticada em confiança e uma fé praticada em obediência, porque senão não acontece. Eu gosto de usar essa frase e vou dizer de novo. O amor de Deus é incondicional, mas a promessa é condicional. E para eu viver o cumprimento da promessa de Deus continuamente na minha vida e o cuidado dele, através do estilo de vida que tenho com ele, eu preciso alinhar a minha vida àquilo que o Senhor me orienta através dos seus ensinamentos, através dos ensinamentos de Jesus e através dos ensinamentos dos apóstolos. O autor de Hebreus, ele fala muito sobre fé. E ele vai nos ensinar alguns pontos importantes relacionados com uma fé praticada em confiança e uma fé praticada com obediência. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, ele vai dizer assim, ele está falando sobre fé, ele está falando dos últimos dias, que Jesus vai estar voltando também, que a promessa de Deus ela não vai tardar. Aí ele diz assim, vocês precisam perseverar, diga comigo, perseverar. Para que, havendo feito, diga comigo, feito, a vontade de Deus alcance, diga alcance. Preste atenção, olha só quantas coisas ele está dizendo. Precisam perseverar, havendo feito para alcançar a promessa. Eu preciso me alinhar, é um estilo de vida. Preciso perseverar na direção e na orientação de Deus na minha vida, para que eu continuamente possa estar fazendo aquilo que Deus me direciona no meu dia a dia, para que eu possa alcançar a promessa. Aí ele fala sobre essa questão dos últimos dias, diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, e ele está chegando, oh aleluia, aleluia, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Aí ele volta a dizer, mas o meu justo, quem é justo do Senhor faz barulho, diga glória a Deus. Mas o meu justo, Brasil para cristãos, viverá pela fé. Como você vai viver? Pela fé. Como você vai levantar pela manhã? Pela fé. Como você vai trabalhar? Pela fé. Como você vai estar caminhando no dia a dia com a sua família? Pela fé. Você levanta pela fé, você vive pela fé, você dorme pela fé, você acorda pela fé, apoiado nas promessas, em confiança e obediência, para que Deus possa realizar e cumprir a sua promessa na sua vida. É pela fé. Agora, fé é acreditar no inacreditável. Fé não é razão, fé não é lógica. Fé é acreditar que há um Deus que é Espírito. E se Deus é Espírito, eu preciso acreditar no sobrenatural. E acreditar no sobrenatural é aprender a viver chamando à existência aquilo que não existe. É acreditar no inacreditável. É saber como Abraão que o destino da promessa estava com o CEP certo. Mesmo que Abraão não estivesse dentro de um padrão que pudesse olhar e dizer, esta palavra é perfeita para a vida desse homem, porque ele está alinhado a isso, olha só, ele está certinho para isso. Não, ele estava totalmente fora daquilo que a promessa dizia, mas ele creu, e ele partiu. Ainda que a sua realidade seja diferente, creia, meu irmão, porque Deus sabe aquilo que Ele libera sobre a sua vida, aquilo que te faz muito chorar. Assim diz o Senhor, muito você vai se alegrar nesta dor que você sente. Acredite, naquilo que você mais sofre, é naquilo que você mais terá alegria.
aplicando à nossa vida. Precisamos possuir um estilo de vida apoiado nas promessas, através da fé praticada em confiança e obediência. Segundo, não permita, como aprendemos com Abraão, não permita que as nossas realidades e de outras pessoas enfraqueçam ou oscile nossa fé, comprometendo as promessas. Esse é um grande problema. Nós permitimos que as nossas realidades venham enfraquecer ou oscilar a nossa fé, comprometendo as promessas de Deus na nossa vida. Olhamos para a nossa realidade, olhamos para as circunstâncias, porque é um desafio diário acordar com fé, viver em fé, olhando o contrário à razão e à lógica daquilo que está diante de você. E você precisa aprender a enxergar com os olhos de Deus e ter a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é chamar à existência aquilo que não existe. E eu preciso aprender com Deus a chamar à existência aquilo que não existe, ainda que eu aprenda com Abraão que eu sou cônscio da minha realidade. Ainda que eu sei que estou atravessando por aquele deserto, ainda que eu tenha consciência que estou atravessando por uma situação difícil e adversa na minha vida ou na vida de outro, eu preciso aprender a enxergar de uma forma diferente. Eu preciso viver de uma forma diferente. Paulo escreve a sua segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 5, no versículo 7, dizendo: porque andamos por fé e não pelo que vemos. O que você vê? O marido alcoólatra é o que você está vendo. Filhos nas drogas, a sua vida espiritual em decadência, ou a sua vida moral sendo corrompida pelo pecado. O que você vê? Um diagnóstico médico trazendo uma sentença sobre a sua vida, uma causa na justiça que aos olhos de qualquer master advogado seria impossível. A salvação de alguém na sua família, que aos seus olhos seria impossível, não pelo que vemos. Deus me chama para viver as suas promessas, e para viver as suas promessas não é negar a realidade, mas é ter a realidade de Deus. Não é olhar com os nossos olhos, mas é olhar com os olhos de Deus. Não é ouvir a nossa própria voz ou uma voz de outros, é ouvir o que Deus falou, o que Deus prometeu, e continuar caminhando debaixo da promessa de Deus. Se Ele prometeu, acredite pela fé. As coisas podem mudar. Promessas coletivas, nós cantamos alguns nomes que são compostos de Deus. No hebraico, Jiré. Quem chamou Deus de Jiré? Aos 125 anos de idade, depois de ter desfrutado de um tempo com seu filho Isaac, Deus o chama e o põe à prova, e fala para ele, para levar o seu único filho ao Monte Moriá e sacrificá-lo. De novo, a sua fé praticada em confiança e obediência, ele vai e faz aquilo que o Senhor está mandando. E não era fácil para Abraão. Por quê? Porque ele precisava não só sacrificar, mas era um sacrifício de holocausto. Ele tinha que atear fogo no corpo do seu filho. Qual pai teria coragem de fazê-lo? Mas ele anda pela fé. O autor de Hebreus disse que ele tinha convicção. Oh, aleluia. Você vê essa convicção quando ele fala para os seus servos, quando ele está andando, meu amigo Marlon, para os seus servos, ele fala: fique aqui, porque iremos adorá-lo e retornaremos, no plural. Ele sabia, o autor de Hebreus diz que ele tinha convicção que Deus era poderoso para ressuscitar, para trazer de volta o seu filho, meu irmão. Aleluia! Nessa noite eu quero mexer com você. Tenha fé para a promessa de Deus acontecer na sua vida. Tenha fé, acredite, ande pela fé, acredite, olhe as coisas pelo olhar de Deus.
Aleluia. Tem glória a Deus aí? Porque andamos por fé. Andamos por fé. Andar por fé é quando você sai de um consultório médico e ele diz para você: este é o resultado. Você pega e você diz: Senhor, eu te agradeço pela palavra do profissional habilitado que trouxe o resultado desse exame, mas a minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que tu és o Deus que cura. Eu creio que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e eu estou apoiado nas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras eu vou ser sarado, eu vou ser curado. Oh Deus, eu creio. Abraão, ele tem a fé e ele chama Deus de Jireh, o Senhor da provisão, porque Deus provê. É você acreditar, assim como Abraão acreditou que Deus é um Deus de provisão. Andar por fé é você acreditar que Deus está no controle da sua vida, independente da sua realidade, independente do que você esteja vivendo, independente de qual seja o momento da sua vida. Você liberou uma palavra, uma promessa sobre a sua vida, vai acontecer, meu irmão, haja o que houver, mas é um estilo de vida. Só acontece a promessa para quem começa. Abraão, ele começa a jornada com Deus pela fé, preste atenção. Levou quantos anos para a promessa acontecer? A do filho levou 25 anos. A geográfica teve que ter conquistas e conquistas. E só em 1945 ou 48, se eu não me engano, Israel é considerado uma nação pela ONU. Mas o estilo de vida de Abraão todos os dias, peregrinando pela terra da promessa pela fé, é andando pela fé. Da mesma forma eu e você, independente da realidade, a palavra da promessa, ela tem que estar nos nossos lábios. E assim como Abraão sabia quem tinha feito a promessa, para Abraão ele sabia quem ele era, o Todo-Poderoso, o fiel. Eu e você precisamos na nossa vida saber quem fez a promessa na sua vida. Promessas coletivas e promessas singulares. Quem fez a promessa na sua vida? Quem liberou a palavra sobre você? Foi um homem? Quem foi que falou sobre você? Quem disse aquilo que ninguém sabia, porque ele revela o oculto e escondido? Quem foi? Quem disse aquilo para você, que você nem imaginava que alguém soubesse, e veio uma palavra trazendo um conforto e ao mesmo tempo uma promessa? Quem foi? Quem foi que no momento do deserto que você estava atravessando, libera uma palavra de ânimo e coragem e de promessa sobre a sua vida? Quem foi? Foi um político? Foi um homem? Foi um líder religioso? Quem fez a promessa? Nós precisamos saber quem. Abraão sabia quem foi. Quem era? Para Abraão era o Todo-Poderoso, e no contexto do casal era o fiel. Eu e você precisamos entender isso. Eu gosto muito das palavras de Balaão, quando ele está orientando Balaque, e Moisés escreve isso dentro do Pentateuco, no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19 a seguir. Ele vai dizer: a primeira coisa que você tem que entender, quem fez a promessa espiritual e divina na sua vida não é homem. Olha, Deus não é homem, não é homem, Deus não é homem, Deus não é homem. Não foi o homem que prometeu algo sobre a sua vida, não foi o homem que fez uma promessa sobre a sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Deus não mudou de ideia em relação à promessa de Deus na sua vida. Será que ele teria prometido e não fará? Ou ele tem falado e não cumprirá? Aí Balaão diz, e esta é a verdade: se Deus falou, está falado. É palavra de rei não volta atrás. Se você tem um estilo de vida, se você acorda pela fé, se você se alinha mesmo nas suas limitações, mas você está procurando viver a palavra, o que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer. Balaão diz: eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso revogar.
O que Deus abençoou, abençoado está. O que Deus falou, falado está. Depois, mais tarde, Isaías vai dizer, usado pelo Espírito Santo, com a unção de Deus, e Deus falando de uma forma profética, através de Isaías, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia. Aquilo que Deus falou sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a promessa de Deus, ela não vai voltar para Ele vazia. Pelo contrário, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Deus, Ele cumpre as suas promessas. As suas palavras, nenhuma delas se caíram e não cairá. Creia. Creia. Deus um dia tinha dito para minha mãe que eu seria um pregador do Evangelho. Minha mãe sempre creu nisso. Eu passei uma fase na minha infância e adolescência muito difícil. E era muito comum as pessoas dizendo para mim que eu não daria para nada. Eu não seria ninguém. Na escola eram bullying sobre bullying, e lutas e lutas e lutas. E dentro de mim havia um conflito interior, e eu vou até o Evangelho e tenho um encontro com o Senhor Jesus genuíno, apesar de ter nascido no lar cristão, mas eu vou ter um encontro com o Senhor Jesus. E Deus disse para mim ao meu coração que Ele faria da minha vida um ministro do Evangelho, e eu comecei a acreditar naquilo. E pessoas se levantaram no decorrer da minha caminhada para dizer: não, isso não é para você, isso não é para você. Independente do que as pessoas falaram, independente do que as pessoas se levantaram, independente do que os homens fizeram ou disseram, ou tentaram, eu continuei crendo na promessa, e Deus veio e cumpriu cada palavra que Ele prometeu sobre a minha vida. Eu acredito no Deus de promessas, eu sei que Ele promete e Ele cumpre. Aleluia! O diabo quer tirar da tua mente que Deus parou, que Deus não está fazendo. Não creia nisso. Acredite, Deus está trabalhando na sua vida, é seu estilo de vida. É você se levantando e andando continuamente, Deus trabalhando. Ele cumpre a promessa. Ele prometeu sobre seu filho, Ele vai cumprir. Ele prometeu no seu casamento, Ele vai cumprir. Ele prometeu na sua saúde, Ele vai cumprir. Ele prometeu sobre a sua família, Ele vai cumprir. Ele prometeu no seu ministério, Ele vai cumprir. Ele é um Deus que cumpre. A palavra dEle não volta atrás. Ele não é homem, Ele não é filho do homem, Ele é Deus. Agora o problema está, meu irmão, quando nós começamos a viver o fator. Algumas versões, como a Nova Almeida Atualizada, vai dizer tera. Ou algumas versões, como a Bíblia Viva, vai dizer terá. Na verdade, a palavra certa seria, dentro do hebraico, terash. Terash, quando você traduz, você pode colocar tera, ou você pode colocar um acento e falar terá. Mas o nome dele era terash. Terash, a Bíblia ela não relata isso, mas dá a entender que Deus queria começar essa jornada não a partir de Abraão, mas a partir da família de Abraão, começando com Terash, ou Terá. Terá entendeu que Deus queria levá-lo a uma jornada. Mas Terá, ou Terash, significa no português, a palavra Terash, aquele que para em, ou aquele que se paralisa, ou aquele que fica em. Terash era aquele que ficava em. Ele não dava continuidade à jornada, não continuava com seu estilo de vida, crendo na promessa. Terash, ou Terá, ou Tera, ele é um cara que, por causa das circunstâncias e da comodidade da zona de conforto, ele para na caminhada. Ele deixa de acreditar na jornada, ele deixa de acreditar na promessa. Olha o que diz Gênesis capítulo 11,
O versículo 31 diz: ali morreu Terá com 205 anos de idade. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e de Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus, diga comigo, saiu de Ur dos Caldeus, para ir a Canaã. Para onde ele ia? Sair da terra da idolatria, da imoralidade, da feitiçaria, daquilo que corrompe, para ir para a terra prometida, a terra de Canaã. Ele saiu para ir para a terra prometida. Ele havia no seu coração um direcionamento, ainda que a Bíblia não seja clara nisso, nós entendemos que isso já estava no coração de Terash. Para ir à terra prometida debaixo da promessa, eu vou para a promessa, eu vou para a minha terra prometida, eu vou para aquilo que há uma promessa, eu vou para essa terra. Quantos de nós já nos posicionamos e dizemos, eu vou para a minha terra prometida? A tua terra prometida pode não ser um lugar geográfico, mas algo que prometeu na sua vida, prometeu sobre a sua família, prometeu sobre a sua casa, prometeu sobre o seu ministério. E você se dispôs a ir, e é o que Terash está fazendo. Ele saiu com eles de Ur de Caldeus para ir para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Ele ficou em Arã. E havendo Terá vivido 205 anos, morreu não na terra da promessa, morreu não em Canaã, morreu em Arã. Não permita que você morra na sua zona de conforto de você não viver o estilo de vida que Deus tem para você, apoiado nas promessas dele. Não permita que você morra sem ver a promessa de Deus, aquilo que Deus tem falado sobre você, ou liberado sobre a sua casa, ou sobre a sua família, ou sobre a sua vida espiritual, ministerial. Tem muita gente ficando em algum lugar. Tem muita gente que não está vendo a promessa de Deus realizar porque estão ficando na pornografia, no adultério, na mentira. Estão ficando no legalismo de uma vida rasa com Deus. Estão ficando muitas das vezes nas rodas que corrompem os bons costumes e quebram os princípios dos valores. Por isso essas pessoas que estão ficando estão dizendo, não, Deus tinha para mim em Canaã, mas aqui em Arã está tão bom, aqui é a terra da imoralidade, aqui eu posso fazer o que quero, eu sou dono de eu mesmo, ninguém me governa, eu faço o que der na minha cabeça, o meu estilo de vida é essa, eu mando na minha própria vida, ninguém precisa governar o meu ser, é eu que me governo, é eu que me mando. Arã é a terra do conforto, mas é uma terra que vai te matar. É uma terra que vai destruir não só você, como a sua família, porque o próprio filho de Terá, ou Terash, morre nessa cidade, que é Arã. Arã é o lugar que sepulta não somente você, mas sepulta seus filhos. Quantas pessoas estão trazendo destruições e maldições sobre sua casa, sobre a sua família, porque não estão tendo um estilo de vida, não estão acordando pela fé, não estão vivendo pela fé, não estão condicionando a sua vida à obediência e à confiança a Deus e vivendo independente da realidade. Estão deixando o sistema do mundo governar seu próprio ser e a sua própria vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais para você. Deus quer te levar ao cumprimento da promessa. Ele quer te levar na terra da promessa, que é Canaã. Abraão, ele vai até a terra da promessa. Ele sepulta Sara na terra da promessa. Ele vive na terra da promessa. O que Deus tem para você é você viver na terra da promessa. É você ver Deus materializando a sua promessa sobre a sua vida. Hoje você pode sair daqui como Terash, parado onde está, sabendo que aquele que prometeu algo para você, ele é capaz de cumprir, mas você continua vivendo a mesma realidade. Ou você pode sair daqui como Abrão e tendo um estilo de vida cristão, com os ensinamentos baseados em Jesus, e viver a terra da promessa. Eu te dou 3 conselhos paulinos para encerrar nessa noite
e para te convidar para orar com você. 3 conselhos. Paulo, quando escreve a igreja em Roma, ele fala de 3 conselhos para aquela igreja baseado na vida de Abrão. O primeiro conselho está em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, que ele diz que Abrão, ele não duvidou. Primeiro conselho que eu lhe dou nessa noite: não duvide. Não duvide que Deus não seja capaz de transformar aquele homem ou aquela mulher. Não duvide. Não duvide que Deus possa pegar a sua vida, mesmo que você não se ache um capaz, e fazer de você um grande influente na sua geração. Não duvide que Deus pode alcançar seus filhos e transformá-los e mudá-los. Não duvide. Não duvide da promessa que um dia Ele vai voltar nas nuvens e nós vamos encontrá-lo. Não duvide. Não duvide do arrebatamento. Não duvide da promessa coletiva e singular. Duvide de você mesmo, mas não de Deus, porque foi Ele que fez a promessa. Se a promessa foi de Deus, vai cumprir na tua vida. Se a promessa não foi da carne nem do diabo, vai cumprir na sua vida. Segundo conselho paulino à igreja de Roma, baseado em Abraão. Abraão se fortaleceu, você precisa se fortalecer. Diz que não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Como você se fortalece? Dando glória a Deus. E como você dá glória a Deus? Com a sua vida com Deus, vindo aos cultos, cultuando ao Senhor, celebrando, participando de um Gênesis, você adorando, se fortalecendo em Deus, fortalecendo na força do seu poder, fortalecendo com a sua vida de intimidade com Deus, de louvor e adoração. É maravilhoso cantarmos e adorarmos a Deus, mas isso não pode ficar só aqui. Você precisa peregrinar andando pela fé. Então é de manhã dando glória a Deus, é à tarde dando glória a Deus, é na hora do almoço dando glória a Deus, e você vai sendo fortalecido. Satanás, ele não pode se aproximar de alguém que é fortalecido, porque ele dá glória a Deus. Ele sabe que tudo é de Deus, a promessa é de Deus, o milagre é de Deus, a operação é de Deus. Aleluia! A linguagem do inferno é a murmuração que gera dúvida. A linguagem dos céus é a gratidão que expressa louvor. E você o adora, você vai dando glória a Deus e vai sendo fortalecido. É quando você pega o diagnóstico médico e você adora. Glória a Deus, louvado seja Deus, em tudo dai graças. Senhor, Tu és soberano. Se chegou a minha hora, eu tenho que ir, não tem problema. Pai, eu tenho um prazo de validade aqui na terra, se prepara aí que eu estou chegando. O céu é o meu lugar, é o meu destino. Mas se o Senhor quer que eu fique um pouco mais aqui, Senhor, então eu declaro, pelas Tuas pisaduras eu fui sarado, eu estou curado. Quando Jesus disse, está consumado, na cruz do Calvário, eu conquistei esta cura, Jesus. E eu encerro com o último conselho paulino. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Primeiro, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Segundo, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Terceiro, ele era plenamente convicto. Ele sabia quem era Deus. Ele era plenamente convicto. E não só de quem era Deus, mas no que Deus podia fazer. Porque Paulo, ele diz que Abraão, ele era plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então ele era plenamente convicto de quem era Deus e do que Deus pode fazer. Nessa noite eu te desafio a você ser convicto em Deus, de quem Deus é e no que Ele pode fazer na sua vida.
Chega de se cansar. Vai continuar cansado até quando? Vai continuar vivendo esses limites, quando Deus tem um horizonte ilimitado para a sua vida? Quando Deus quer te levar muito mais além daquilo que você possa imaginar ou pensar. Até quando vai continuar ficando em Harã? Até quando? Eu sou um portador de um convite para você. Você está cansado e sobrecarregado? Hoje é dia de você trocar esse fardo. Hoje você tem que aceitar o convite de Jesus. Jesus, certa ocasião, ele fez um convite há mais de 2000 anos, dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Harã, ele cansa, ele mata, não só a sua vida, mas a sua família. Ele paralisa você, ele faz como Terash, ele te paralisa em... Talvez você está paralisado em uma coisa que está sabotando e limitando você de viver a promessa de Deus. E até o estilo de vida. Está cansado, sobrecarregado. O Senhor tem uma promessa para você. Ele diz para você nessa noite: eu vou te aliviar. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ele quer substituir esse fardo pesado que você está carregando pelo jugo dele. E tem uma coisa mais importante que ele quer fazer. Ele diz: aprendam de mim. Ele quer que você aprenda com ele. Aprender com ele, aprender como Abraão aprendeu. Abraão aprendeu quem era Deus. E Abraão aprendeu o que Deus podia fazer. Quando você traz Deus para a tua história, quando você traz Deus para a sua jornada, quando você traz Deus para a sua vida, você vai viver uma vida recheada de promessas. E Deus vai mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa: o meu Deus, Ele pode tudo. O meu Deus, Ele não está carente de poder. Ele é considerado a autoridade máxima. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é conhecido como El Shaddai. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que salva. Seu braço não está encolhido nessa noite. Ele pode operar sobre nossas vidas. Te convido a levantar-se, por favor. Em casa, levante você também. Cante essa canção. E se você quer voltar para sua casa, caminhando na jornada, se você sente que você está parado em um Harã na sua vida, se você sente que você está parecido com Terash, parou em algum lugar, seja uma fraqueza, seja um pecado, seja um vício, seja um entretenimento, seja alguma atitude que você entenda que está te paralisando, Deus nessa noite quer libertar você, aliviar e levar você a viver uma jornada com Ele, cumprindo a promessa sobre a sua vida. Por isso, nessa noite, você que se sente tocado e desejar, eu quero orar contigo nessa noite. Saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Eu quero orar com você.